Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a história de Gideão. Eu não sei se você sabe, mas o povo de Israel viveu um período chamado período teocrático, onde não havia reis em Israel, mas Deus levantava em tempos alguém para julgar a nação de Israel e os orientar no caminho do Senhor. Assim foi com Débora, assim foi com Baraque, Eude, Otniel, Jefté e também com Gideão. Então vamos conhecer como Deus usou esse jovem para libertar o povo da opressão dos midianitas. Vamos entender a história? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum novo vídeo. Toda semana, segunda, quarta e sexta, tem vídeo novo. Aqui você aprende as histórias bíblicas de uma forma simples e objetiva. Vem aprender a palavra de Deus conosco. E sem mais delongas, vamos para a história. Bom, primeiro vamos entender quem foi Gideão. Gideão ele era filho de Joás. A história de Gideão está escrita em Juízes, você pode ver no capítulo 6, o versículo 11 e o versículo 15. Gideão viveu um período em que o povo de Israel eles haviam se voltado à idolatria, né? E estavam praticando a adoração a deuses pagãos como Baal e outros deuses, Astarote, Azera. Era um período em que o povo de Deus não se preocupava mais com as coisas do Senhor. Então a palavra conta que eles acabaram se tornando presas fáceis para as nações vizinhas. E no tempo de Gideão, os midianitas, que era um povo beduíno que dominava aquela região da Palestina. E aí conta a palavra que os midianitas eles subiam até Israel e saqueavam aquilo que eles plantavam, o seu gado, né, as suas colheitas, e isso estava empobrecendo muito a nação de Israel. E aí por conta disso, para não morrerem, para não passarem fome, eles escondiam as suas colheitas dos midianitas, isso em cavernas, em montanhas, no intuito de salvar alguma coisa daquilo que eles plantavam. Porque quando os midianitas subiam até Israel, eles saqueavam toda a plantação e deixavam assim a nação empobrecida, né? E aí foi nesse tempo que o povo de Deus, né, voltou a clamar ao Senhor, voltou novamente a buscar a Deus, pedindo assim por libertação, que o Senhor entrasse com a providência. No tempo de Gideão, haviam se passado aproximadamente 40 anos, desde a última juíza que havia julgado a Israel, que foi justamente Débora, e também Baraque, né, que julgaram no mesmo tempo. Então se passaram 40 anos e o povo voltou novamente a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí foi nesse tempo de peleja, nesse tempo de pobreza, que Gideão, né, um jovem que estava ali malhando trigo no lagar para justamente esconder, né, dos midianitas, porque lagar não é lugar de malhar o trigo, né, mas sim de uvas, né? E aí nesse cenário a palavra conta que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Acredita-se que Gideão tinha aproximadamente 29 ou 30 anos naquela época. Era um jovem rapaz ainda, né? Você pode conferir Juízes no capítulo 8 e o versículo 20. Daí o anjo do Senhor, né, ele encarregou Gideão de libertar o exército de Israel. O Senhor queria que ele liderasse o exército na luta contra os midianitas. Porém Gideão não se sentia capaz, ele se sentia pequeno, se sentia inexperiente. Ele alegava ser o menor da sua família, o menor da sua casa, né, pertencia ao clã menor, né, a família menor da sua tribo. Você pode ver isso em Juízes no capítulo 6, o versículo 14 até o versículo 16. E daí conta a palavra que o anjo do Senhor
ele confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que ele consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. Gideão fez um banquete, preparou aquele banquete de uma forma milagrosa, diz que caiu fogo do céu e consumiu tudo aquilo que Gideão havia preparado. E aí, ao perceber esse milagre, né, o poder de Deus, Gideão ficou encorajado com isso, né? E a primeira coisa que Deus pediu para que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal, que pertencia a seu pai. Ou seja, o pai de Gideão havia construído um altar para Baal e Deus mandou que Gideão destruísse aquele altar que havia sido construído a Baal. O Senhor também pediu que ele derrubasse o altar de Azerá, que era um outro deus pagão que existia ali, né? E que no lugar desse altar construísse um altar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aí Gideão fez tudo isso, né, que o Senhor havia ordenado durante a noite, porque Gideão tinha medo, né, da sua família descobrirem aquilo que Deus havia lhe ordenado fazer, né, e lhe impedir de cumprir com o mandato do Senhor. E aí pela manhã, diz a palavra, né, que os homens da cidade, né, e também a sua família perceberam que o altar de Baal estava destruído. E aí eles entenderam que Gideão era o responsável por ter feito aquilo, por ter destruído os altares dos seus deuses. E por isso eles deveriam matar a Gideão. E aí foi então que Joás, o pai de Gideão, né, ele se levantou diante daqueles homens e disse assim, ó: se Baal fosse realmente um deus, ele teria se defendido quando seu altar foi destruído. Ou seja, ele reconheceu que o Deus que é Deus, né, ele age em favor da sua adoração, né? O nosso Deus, por exemplo, quando a arca do Senhor foi levada para os filisteus, né? Os filisteus levaram a arca do Senhor. Nós vemos que Deus, ele humilhou o Deus dos filisteus, né? Quando os filisteus levaram a arca do Senhor, nosso Deus humilhou o seu Deus, fazendo com que ele se prostrasse diante da arca do concerto, a arca do Senhor, a arca da aliança. E aí Gideão também recebeu o nome de Jerubaal. Você pode se perguntar, mas o nome dele era Gideão ou Jerubaal? Ele recebeu esse nome Jerubaal justamente por isso, porque ele derrubou os altares de Baal, né? E por conta disso aquele povo passaram desde então a lhe chamar de Jerubaal. Você pode conferir isso em Juízes, no capítulo 6 e o versículo 32. E aí, outro ponto marcante da vida de Gideão foram os 300 homens, porque naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados, eles empreenderam uma invasão contra Israel. Então o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, se apoderou mais uma vez de Gideão, e aí capacitou-o, deixou ele forte, revestido, né, para libertar o povo de Israel. E daí Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, da tribo de Zebulon, da tribo de Aser e também da tribo de Naftali, que somando todos esses que foram convocados por ele, eram 32 mil homens. E aí Gideão não tinha experiência na guerra e por isso pediu um sinal para que Deus confirmasse aquilo, se realmente a quantidade de pessoas estava correta para a batalha, né, mediante o número de inimigos que eles iam enfrentar. Ele queria uma confirmação, né, de que realmente aquela era a vontade de Deus. Aí Gideão colocou um velo de lã, né, uma espécie de algodão ou de lã de ovelha no chão, e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas aquele velo, apenas aquela lã, deixando todo o chão em volta seco. E aí pela manhã ele viu que isso havia acontecido. Na noite seguinte ele pediu mais uma vez ao Senhor que confirmasse. Ele colocou a lã e falou com o Senhor que desta vez ele queria que em volta tivesse molhado e apenas o velo, apenas a lã, estivesse seca. E aí mais uma vez o Senhor deu o sinal da sua presença, da sua confirmação de que realmente a vitória seria dele, do povo de Israel.
E aí, antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande, né? 32 mil homens seria muito, para que o povo não se vangloriasse achando que a vitória foi por suas próprias forças, né? Isso poderia gerar um orgulho no povo. Então o Senhor, ele ordenou que mandasse os covardes, os medrosos, né, ir embora. E aí essa quantidade de 32 mil homens foi reduzida a pelo menos 10 mil homens. E aí depois, né, desse episódio, que haviam apenas 10 mil homens, alguns outros também descuidados acabaram, né, não sendo escolhidos para a batalha, restando apenas 300 homens. E aí esses 300 homens deveriam lutar contra 135 mil midianitas. Mas o Senhor estava com Gideão, porque quem está com Deus é sempre maioria, na verdade? Porque quem está com Deus sempre estará em maioria. Ele se responsabiliza para cumprir a sua palavra e nos dá a vitória. E como que foi a libertação de Israel, né, dos midianitas? Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois, ele liderou um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados, porque os israelitas faziam grandes barulhos tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra: espada do Senhor e de Gideão. Você pode conferir esse grito de guerra em Juízes, no capítulo 7, o versículo 20. E aí, com o exército inimigo, né, desestabilizado, né, e amedrontado, em fuga, Gideão, né, juntamente com seu exército, perseguiu e matou os seus líderes, né, os seus capitães ali que estavam à frente da batalha. E aí finalmente o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão ele se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro dos despojos da guerra. Mas ele aceitou alguns presentes de ouro dos despojos da guerra, né? E aí, com esse ouro, Gideão fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em Orfa, a sua cidade. E aí isso se tornou uma armadilha para ele e para a sua família, né? Pois isso foi um motivo de apostasia, de idolatria, né? Isso para o povo de Israel, que começaram a idolatrar, né? Então meio que gerou ali uma idolatria através de um ato de vitória de Deus, né? Você pode ver em Juízes, no capítulo 8, versículo 22 até o versículo 27. Mas mesmo contudo, Gideão deixou um legado. Gideão ele é um exemplo de como Deus escolhe os seus escolhidos, né? E usa o menor dos homens de acordo com a sua vontade para desempenhar as tarefas mais importantes e até difíceis. Isso aconteceu com vários outros aí na palavra do Senhor, que nós temos conhecimento de que Deus ele escolhe aqueles que não podem, aqueles que são desacreditados, e prova que ele é Deus e faz o milagre na vida de quem ele quer. Gideão ele era um homem um tanto que medroso, mas a fé em Deus o capacitou, né? E Deus fez com que o Espírito Santo repousasse sobre ele, tornando-o um varão valoroso. Gideão também é mencionado na galeria dos heróis da fé, como alguns que pela fé venceu reinos, né? Você pode ver em Hebreus capítulo 11, o versículo 32 e 33. Gideão também é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel e o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão ele liderou Israel por 40 anos e durante todo esse tempo houve paz em Israel. Mas vale ressaltar que Gideão ele também fracassou, né? Ele teve uma grave falha diante do Senhor, porque além do objeto construído por ele, que trouxe, né, a idolatria para dentro de Israel, Gideão teve muitas mulheres, né? E com elas ele foi pai de 70 filhos. É isso mesmo que você ouviu, 70 filhos, isso de mulheres diferentes. E a exemplo do que aconteceu com a família de Davi,
né, que passou por várias tragédias, não foi diferente também com Gideão. Mas em suma, nós podemos aprender que Deus, ele nos encoraja a enfrentar os nossos desafios, por maiores que sejam. Deus, ele sempre vai estar conosco e vai garantir a nossa vitória. Portanto, por mais que haja susto e temores, desconfianças no percurso, na jornada, na caminhada rumo aos céus, nós sabemos que o nosso Deus, ele sempre vai nos dar vitória, porque ele é um Deus fiel para cumprir com a sua palavra, tá bom? Bom, então esse foi um resumo aí da história de Gideão, um dos juízes de Israel, o único que recebeu a presença do anjo do Senhor e, sem dúvida alguma, um dos juízes mais importantes dentre os juízes que julgaram a Israel. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se o vídeo foi esclarecedor, deixa aí o seu joinha, porque vai ajudar muito na divulgação da palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.